Olá, muito bom dia para você, ligado aqui na Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, servidor público, para a gente se inteirar dos temas do momento sobre previdência, direito do trabalho e serviço público, todos os domingos aqui na Band TV. Tema de hoje, pergunta para você que está em casa, tomando o seu mate, comendo aí o seu café da manhã, quero saber, brasileiro, você sabe mais do caso Neymar ou da reforma da Previdência? É o tema desse domingo, você pode a partir de agora já fazer a sua participação. E eu quero saber do Juliano Porte. E aí, Neymar ou reforma da Previdência? Quem tem a preferência do brasileiro? Bom dia. Bom dia, Paulo Solano, companheiros de bancada. Eu acho que é quase uma unanimidade, né? Que quanto mais complexo a questão, mais difícil de se conversar, de se entender. Então, claro, eu acho que a população brasileira hoje mais comenta sobre Neymar do que sobre o seu futuro, que é a sua previdência. Léo Altumair, e os aposentados, hein? Como é que a Fetapergs pensa isso? Será que o brasileiro realmente está deixando de lado aí o tema da Previdência? Bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia, Juliano. Bom dia, Luiz, doutor Luiz. É lamentável, né, Paulo André? Mas o brasileiro hoje sabe mais das histórias tristes do nosso jogador máximo, aí, que é o Neymar, do que deveria saber da reforma da Previdência, que vai atingir a todos. Né? Inclusive os aposentados, né? Doutor Luiz, e aí, na sua opinião, a gente está sabendo mais de futebol ou sabendo da reforma previdenciária? Como o Léo falou, muda para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Torsolano. Bom dia aos nossos telespectadores, os meus colegas de mesa aqui. Torsolano, eu acho que até eu, que trabalho com isso diariamente, sei mais do caso Neymar do que da reforma da Previdência, porque está tão complexo, quando a gente consegue entender um texto, vem outro. Agora vem o substitutivo aqui do relator e nós estamos com várias alterações novamente que nós precisamos reavaliar completamente tudo o que dizíamos até ontem. Então, é complicado. Eu acredito que o brasileiro saiba mais mesmo do caso Neymar. Pois é o que a gente vai saber durante o programa de hoje, além, é claro, da nossa consultoria. Já está aberta, mande as perguntas para a gente no nosso WhatsApp, também está à disposição para você participar o nosso e-mail, dúvidas de direito da Previdência, sobre a reforma previdenciária, o doutor Luiz falou, né? Já vamos tratar as questões de hoje aqui sobre um novo prisma, o que traz aí o relatório que foi apresentado na última quinta-feira. E também as dúvidas de direito do trabalho, logo mais no nosso quadro Dica Trabalhista, são respondidas para você que tem dúvidas sobre jornada de trabalho, PIS, férias, FGTS, tudo que circunda aí o mundo do direito trabalhista. Questões de previdência, a Denise, ela diz, doutor Luiz, que é professora das redes estaduais e do município aqui da capital. E o marido é funcionário da Carris. Temos um casal de filhos e o menino possui autismo. A preocupação deles, caso eles faltem, né, no falecimento, o filho, pode ficar com as pensões? Em tese, sim. Depende muito da condição pessoal desse menino, né? Não é pelo fato dele ser autista que talvez ele consiga comprovar uma incapacidade, uma dependência, né? Mas dependendo das condições dele, as condições pessoais, sim, ele é dependente e terá direito à pensão. O Paulo, lá de Rio Grande, um abraço aí à Zona Sul do estado, que nos presta uma grande audiência. Minha aposentadoria foi concedida pelo juiz, mas o INSS recorreu, né, e o processo está aqui em Porto Alegre no tribunal. Ele quer saber qual o prazo para essa decisão, é a dúvida do Paulo. Tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto as turmas recursais não têm demorado muito tempo para analisar recursos. Hoje a coisa está muito mais dinâmica, até porque foram criadas outras turmas recursais no Tribunal Regional Federal. Então eu acredito que a média de duração tem sido em torno de 1 ano, o que para processo judicial não é muito demorado. Acredito que esse seja o prazo médio de duração hoje no tribunal. Verdade. Obrigado ao doutor Luiz, que segue na nossa consultoria previdenciária aqui da Band TV, mas ele também está lá conosco na Rádio Bandeirantes. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Lembrando, né, que a nossa história na Rádio Bandeirantes começou lá em 1989, 30 anos atrás, né? Use a hashtag aí Boca30 anos para suas publicações nas redes sociais de direito da Previdência, de direito do trabalho e também o que toca os servidores, o serviço público, hashtag Boca30 anos. Bom, o tema de hoje é conhecimento, né? O que temos mais de conhecimento? Do caso Neymar, que ocupou aí a mídia durante
várias semanas, vem ocupando, na verdade, ou a reforma da Previdência, que desde 2016 tem tido tentativas pelo governo anterior e pelo atual de modificar as regras previdenciárias que tocam a todos. Pois é, eu fui às ruas coletar a opinião, então, da população aqui em Porto Alegre. Vamos ver. Uma mulher, né, ela está acusando ele, melhor dizendo, de uma sedução e de agressão. De outra parte, na reforma da Previdência, o senhor sabe como é que vai ficar o cálculo do valor dos benefícios dos futuros aposentados? Não, nesse assunto não, porque eu já estou aposentado. Olha, disse que ele está sendo acusado de estupro, né? Eu não sei se é verdade. E na reforma da Previdência, tu tem conhecimento de como vai ficar a reforma para os jovens? Olha, não estou sabendo, não estou muito informado. O que tu sabe sobre o caso Neymar? Olha, primeiramente a gente sabe o que a mídia realmente solta na mídia mesmo, né? A gente não tem uma real situação daquilo que pode ser verdadeiro ou falso, né? Um outro tema na reforma da Previdência, tu sabes como vai funcionar o sistema de capitalização? Olha, a princípio eu tenho acompanhado pouco, né? Mas é uma coisa que a gente vê muito na mídia também, né? O caso Neymar, o que a senhora sabe, o que a senhora tem de conhecimento? Eu particularmente acho um absurdo, uma falta de respeito, só porque ele tem poder, ele pode achar que pode fazer tudo e tá tudo bem. A senhora sabe como vai ficar a aposentadoria dos professores na reforma da Previdência? Eu não sei, mas o que eu entendo é que estão sempre favorecendo os que têm mais e diminuindo quem tem menos. Eu não tenho como opinar quem tem razão, quem não tem razão. Um outro tema, na reforma da Previdência, os servidores públicos têm uma mudança radical aí no formato da concessão dos seus benefícios. A senhora sabe como vai ficar? Não. Fica difícil para a gente julgar, avaliar à medida em que nem sei direito como isso tudo ocorreu, mas eu acho que está andando pelos caminhos corretos da justiça, da polícia de investigar. Na reforma da Previdência, existe o tema da desconstitucionalização das regras. O que a senhora acha aí disso? E eu não tenho conhecimento, ficaria difícil eu opinar. É a voz do povo, né, gente? Juliano Porche, a gente, na verdade, quando faz esse apanhado, né, busca tentar passar para o nosso telespectador que é muito, mas muito necessário a gente se informar, porque essas mudanças, essas regras que estão sendo debatidas há tanto tempo, né, gente, elas afetam a todos nós. E é importante, a gente viu aí nesse apanhado que a grande maioria tem mais conhecimento do que acontece com o grande jogador brasileiro do que com as regras que vão mudar a vida deles. Pois é, Solano. E isso é lamentável, né? Não desmerecendo o caso em específico do jogador e da denunciante, né? Mas veja bem, uma questão que mexe com tantas pessoas, com tantas vidas, que mexe com a economia de todo o país, ela merecia ser melhor esclarecida. E nessa questão, eu acho que a mídia está pecando muito. Muito por só usar jargões, né? Usar slogans de campanha de quem está promovendo a reforma, e principalmente porque nos parece que a grande mídia ela tem interesse na aprovação da reforma. Isso, essa semana, por exemplo, vi em uma concorrente, inclusive aqui da Band, uma matéria dizendo que é necessária a reforma para que a economia volte a crescer. Isso é uma mentira. Disseram isso para a reforma trabalhista, não foi verdade e o povo está vendo. Para a reforma da Previdência, a mesma coisa. Só que é lamentável. E aí saiu uma pesquisa agora há um tempo que a maioria da população é a favor da reforma. Mas por quê? Porque não conhece, né? Porque quando tu é a favor da reforma é porque tu acredita que vai melhorar o teu benefício ou vai melhorar o teu acesso. E não é isso que está proposto. Léo, tivemos ali, entre os entrevistados, um aposentado. Não, já estou aposentado, então não estou preocupado com isso. Mas os aposentados não têm que se preocupar também com a reforma? A reforma não vai atingir também quem já tem o seu benefício? Eu acho que toda a sociedade brasileira, Solano, deve se preocupar com isso. Toda. Dos mais jovens aos mais idosos. Vai atingir toda a sociedade. E é preocupante o que esse pessoal que está no governo quer fazer. Esse termo de retirar da Constituição alguns artigos vai deixar
ao léu, assim diríamos, né? Atirado lá para cá, qualquer governante que estará presidindo essa nação poderá fazer o que quiser com a Previdência. Não terá que cumprir certas exigências hoje que estão ali dentro do texto constitucional. Por exemplo, a inflação foi 5%. No final do ano, hoje, ele tem que dar os 5% para repor o poder aquisitivo. Com a retirada do texto constitucional, ele poderá dar 1%, 0,5%. Olha, pessoal, não tenho nada para dar para vocês. Deu 5% de inflação, mas eu não vou dar nada. E tem mais, pode até dizer assim, olha, está deficitário, vou ter que cobrar um pouquinho a mais de vocês. E instituir uma cobrança dos aposentados. Instituir né? uma cobrança para os aposentados. Que hoje não existe para o INSS. Então, é uma necessidade muito grande da sociedade brasileira, das pessoas, dos homens e mulheres que fazem e que fizeram essa nação, se inteirarem, tomarem conhecimento do que esse governo quer fazer. Perfeito. Doutor Luiz, o senhor, obviamente, né, fez uma brincadeira no início, porque com a sua expertise, o seu conhecimento é vasto, né, e traz mas muita informação sempre aqui no nosso espaço. Como fazer esse contato com o público para que a gente também deixe de lado aquele clima de torcidas, que a gente vê muito, né? Às vezes, eu até, no diálogo nas redes sociais aqui do Boca no Trombone, nas ruas, né? Até para fazer esse material aí, tive contato com muito público, e eles relatam o seguinte: não, vocês no programa, vocês são de uma ideologia X, né? E eu não sou favorável a essa ideologia, então eu sou contrário. E na verdade, quando aqui a gente emite uma opinião, ela é técnica, uma opinião que ela tem conhecimento jurídico. A gente se baseia para informar a você, telespectador, e ao nosso ouvinte, nas questões que estão na ponta da lei, né? Será que o conhecimento não tem que ser por esse viés? Quando eu fiz a brincadeira inicial, é justamente porque a gente vinha estudando o texto da proposta de reforma. Aí agora, nessa semana que passou, veio o relatório, claro, e com várias modificações. Eu cito uma ao senhor que nos assiste agora. Tempo de atividade rural. Quem trabalhou na agricultura, lá nos primórdios, 12, 15 anos de idade, enfim, pelo sistema atual, poderia utilizar esse tempo para buscar uma aposentadoria. Afinal de contas, trabalhou e a lei da época admitia e a lei de hoje admite. Se aprovado o novo texto, esse período de atividade rural somente poderá ser considerado para fins de aposentadoria de salário mínimo. Então, o cidadão terá que optar, se quiser usar o seu tempo rural, vai se aposentar com salário mínimo. Isso não tem o menor cabimento. Empregados públicos, Correios, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, se esses trabalhadores utilizarem vínculos de emprego, períodos trabalhados como empregados públicos, haverá o rompimento do vínculo de emprego. Se aposenta, mesmo que seja pelo INSS, e o vínculo de emprego estará rompido. E aí eu pergunto, será devida a multa do Fundo de Garantia? Claro que não. Então vejam a importância do que está sendo tratado na reforma da Previdência. E eu realmente me decepciono muito quando converso muitas vezes com amigos meus, né, que defendem a reforma da Previdência e que 5 minutos depois de conversa, poxa, mas eu não sabia disso, sabe? Então, há uma falta de informação e isso é um grande problema. Eu pedisse sugestões de como, né, informar. Vamos replicar o Boca aqui semanalmente, vamos aumentar o horário do Boca no Trombone, porque programas como esse, doutor Solano, são raros, são raríssimos. E aí, quando falam que aqui a gente é tendencioso, é que a propaganda oficial está cheia. Exato. A propaganda oficial está todo dia, em horários nobres, e nós só temos o Boca no Trombone para nos defendermos, para defender o trabalhador. E é importante que se diga que aqui são convidados pessoas que defendem a reforma da Previdência e que não vêm aqui porque não querem, ou porque não têm coragem de defender essa reforma. Pois é, o convite foi feito em várias oportunidades, tanto aqui quanto lá na Rádio Bandeirantes. O Sidney, na nossa consultoria de Previdência, doutor Luiz, diz ele, foi aposentado por invalidez agora em maio. E ele tem 59 anos, ficou 16 anos no auxílio-doença. A pergunta, serei chamado eventualmente para uma perícia? Temos novidade também nesse ponto aqui, né? A medida provisória 871, quando ela passou agora pela conversão do texto, né, ela não afastou um dispositivo legal que estabelecia lá na Lei 8.213 que a partir dos 55 anos de idade, 15 anos em benefício por incapacidade não seria chamado no pente fino, né?
Então, no caso do nosso telespectador aqui, ele não será chamado para a revisão do pente fino, porque ele já tem mais de 16 anos em benefício por incapacidade, está aposentado por invalidez e tem 59 anos de idade. Perfeito. O Rafael lá de Pelotas. Se com a reforma e as alterações da Previdência requeridas pelo governo, o auxílio acidente, lá da Lei 8.213, que é a Lei de Benefício da Previdência, poderá ser extinto? Não, não tem previsão de extinção. A única coisa que modificou em relação ao auxílio acidente é que quem estava em auxílio acidente mantinha a condição de segurado no INSS mesmo que não contribuísse. Agora houve uma modificação nesse sentido. A pessoa que está em auxílio acidente tem que contribuir para que mantenha a condição de segurado no INSS. Perfeito. Tem os nossos parceiros que sempre deixam uma mensagem para você que quer se especializar, fazer cursos. Tá chegando aí o recado da FEMARGS, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Você pode acessar o Facebook, o site da FEMARGS para ver, né, qual é o melhor curso para a sua situação. Navegue lá pelas redes sociais da FEMARGS e também nas nossas, o nosso Facebook, dê ali a sua curtida e tenha muita informação durante a semana com as notícias de Previdência, de Direito do Trabalho e os programas aqui da Band TV e lá da Rádio Bandeirantes, tudo isso lá em facebook.com/programa Boca no Trombone. Gente, hoje a gente quer saber a sua opinião, quem sabe mais? O brasileiro sabe mais do quê? Do caso Neymar? Sabe mais da reforma da Previdência? Na última sexta-feira, Juliano Porte, tivemos um movimento importante, né? Um movimento de cunho paredista, mas que tinha também um dos objetivos levar conhecimento à sociedade, esclarecer a sociedade do que é a reforma da Previdência e tudo aquilo que ela acarreta de prejuízo para os trabalhadores. Pois é, Paulo Solano. Tivemos um excelente dia de mobilização, de greve geral nesse último dia 14, sexta-feira, em todo o estado, né? Aqui em Porto Alegre também, mesmo que diminuído devido à intransigência, ao uso desmedido de força por parte da Brigada Militar, e essa conta tem que ser levada para o governador do estado, que é o comandante em chefe das forças policiais do estado, até porque ele é a favor da reforma da Previdência, né? Pois veja, nós tivemos em outras vezes, né, sempre um diálogo respeitoso com a Brigada Militar, com os seus comandos, e nessa última sexta-feira um absurdo que ocorreu, né? Atitudes covardes por parte de alguns brigadianos, batendo em mulher, batendo em colegas nossas, né? E que justamente para impedir que os trabalhadores demonstrem a sua opinião, a sua insatisfação com essa reforma da Previdência. É triste, é isso, é lamentável. Se vê que dia a dia o Estado democrático de direito vai se esvaziando, vai se enfraquecendo. Léo, a FETAPERGS esteve presente, levando a sua mensagem, né, levando a mensagem para os aposentados e para quem vai se aposentar. Isso aconteceu também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim, Paulo André. Nós estivemos, inclusive, na sexta-feira, no interior do estado, em Santa Rosa, com um encontro lá, inclusive com o INSS Digital, onde também foi discutida essa reforma da Previdência. A FETAPERGS sempre se posicionou contra essa reforma, Sim. Né? Porque é muito agressiva, né? E a gente tem feito encontros regionais em todo o estado e todas as pessoas, como disse o advogado Dr. Luiz, as pessoas, depois de conversar e saber da sacanagem que está embutida atrás dessa reforma, as pessoas mudam de pensamento. Que no interior é muito comum a pessoa que assiste rádio e televisão, que só tem aquela notícia que é dirigida para que ela concorde com essa reforma, ela não encontra um programa que nem o nosso aqui, a Boca no Trombone, que esclareça esses pontos de vista diferentes, né? E isso que faz falta na nossa mídia. É uma mídia dirigida especialmente pelo governo e pelos grandes empresários e banqueiros, que querem realmente
que a Previdência Pública termine. Essa capitalização é o princípio do fim da Previdência Pública. Se passar, né? E olha só que interessante, Léo, vou encaminhar para o doutor Luiz essa questão. Nossa audiência, ela interage bem dentro do que a gente está falando. O Maicon de São Leopoldo, doutor Luiz, a Previdência realmente é deficitária? Ela quebrará no longo prazo se nenhuma reforma for aceita? É a pergunta do Maicon. Bom, com relação à Seguridade Social, se ela é deficitária ou não, ao longo da nossa história sempre foi superavitária. Nos últimos 3 anos, 2015, 16, 17 e 18, nós tivemos um déficit realmente no sistema de seguridade social. No entanto, se o legislador estabeleceu, se os nossos governantes tivessem estabelecido e feito o fundo necessário para os recursos que sobraram ao longo dos anos enquanto ela foi superavitária, nós teríamos uma folga gigantesca e nós não precisaríamos estar fazendo uma modificação tão drástica quanto essa. Se eu tivesse que responder objetivamente ao nosso telespectador, eu diria: alguns ajustes são necessários e nós poderíamos pontuar alguns ajustes que seriam necessários. Agora, não é necessário, por exemplo, estabelecer que um trabalhador de chão de fábrica, que hoje tem direito à aposentadoria especial, trabalhe até os 60 anos de idade para fazer jus a essa aposentadoria. Não é necessário, por exemplo, se estabelecer que uma aposentadoria por invalidez seja a partir da reforma de 60% do valor. Não é necessário, por exemplo, limitar a pensão por morte em 50% do valor. Não é necessário mexer nos benefícios de valor mínimo. E aí eu poderia relacionar outros tantos. Então, a resposta ela não pode ser tão simplista. Hoje a Seguridade é deficitária. Sim, é verdade isso, mas ao longo dos anos ela foi sempre superavitária. Exato, é uma situação pontual, né? E não é porque não paga os benefícios são pagos regiamente. Exatamente. E esse argumento vem justamente porque o governo não leva em consideração todas as fontes de custeio, né? Quando apresenta a dita conta da Seguridade, né? Só apresenta parcialmente as contas e aí aparece o déficit. Mas se conseguirmos colocar no papel, mostrar para o telespectador, né, para o nosso público, que o valor arrecadado é muito maior, historicamente, como falou o doutor Luiz, em relação ao que é pago, tranquilamente temos o superávit na Previdência, né? E lembrando, né, Paulo Solano, que de todo esse déficit, muito se deu em função da recessão que houveram nesses últimos 3 anos e a própria reforma trabalhista com a precarização do trabalho agravou o problema das contribuições e da própria recessão em si. E outra questão importante, desculpa, Léo, é a desoneração da folha de pagamento. Exato. Esse é um elemento muito importante que tem que ser desconsiderado. As montadoras de veículo, por exemplo, tiveram desonerações importantíssimas em 2015 e 2016 e isso faz com que tenhamos menos recursos para a Previdência. Né? Exato. E o próprio DRU também, né, Paulo? Exato. Desoneração. A desvinculação, né, das receitas da União. Há quantos anos eles estão tirando dinheiro da Previdência? Se tivesse mantido esse dinheiro numa poupança, agora não seria deficitário desde o final da década de 90 isso acontece. E agora é 30%. 30% que estão tirando de um sistema que dizem eles que é deficitário. Se a Previdência fosse tão ruim, os bancos não estariam aí lutando pela capitalização. Certamente. Gente, inscreva-se agora no nosso canal do YouTube. Lá você curte os quadros especiais aqui da TV e também da Rádio Bandeirantes, os últimos programas, tudo isso, muito material lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva agora. Também está lá as perguntas e dúvidas que você tem sobre Previdência e Direito do Trabalho. E agora a gente coloca na pauta o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, os amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do telefone final 2245. Trabalho na Cotravipa há quase 6 anos, tenho férias vencidas e vejo que tem muitas coisas erradas. O que fazer? Nós orientamos que tu procure um advogado trabalhista, ele vai fazer uma entrevista onde vai ser observado e verificado tudo que não está correto no teu contrato de trabalho, e esses pedidos das coisas que não estão corretas serão ajuizados através de uma ação trabalhista. Nós temos a dúvida da Marilda de Rio Grande. Olá, eu gostaria de saber por que as domésticas não têm direito ao PIS. Marilda, infelizmente o empregado doméstico não tem direito ao PIS,
porque o PIS é um abono salarial destinado ao empregado que presta serviço à pessoa jurídica. No caso da doméstica, a prestação de serviço é a pessoa física, não fazendo jus a esse abono salarial. Nós temos a dúvida da Luciana. Bom dia. Gostaria de saber se a empresa onde trabalho pode rescindir o contrato de trabalho por eu ter ficado 12 dias de atestado. Quando voltei ao trabalho, depois de 2 dias trabalhados, eles rescindiram o contrato de 2 anos, pois sou cozinheira. Luciana, esses 12 dias de atestado, eles são pagos pela empresa. Após os 12 dias, a empresa pode te dispensar sim, desde que seja feita sem justa causa e que no exame demissional seja comprovado que tu não tenha nenhuma doença que te incapacite na recolocação em um novo emprego. O Dica Trabalhista fica por aqui. Desejamos a todos um excelente domingo. Muito obrigado, doutor Paulo Dias, nossos consultores, né, trabalhistas aqui no Boca no Trombone. Olha, daqui a pouquinho a gente volta para fechar aqui o Boca e você continua opinando. O que o brasileiro sabe mais, do caso Neymar ou da reforma da Previdência? Vamos ter a opinião final dos meus debatedores aqui, CEMAP, FETAPERGS e CRJ Advogados. Boca 30 anos, protegendo o seu direito. Voltando com o Boca no Trombone, na manhã do seu domingo, navegue no nosso portal, programa bocanotrombone.com.br. Muita informação de previdência, direito do trabalho e serviço público também por mais esse canal de interatividade aqui do Boca no Trombone. Opinião final dos meus debatedores, Juliano Porsche e o CEMAP Sindicato. Eu acho que, Solano, temos que dizer que quando tu tem conhecimento de causa, tu vai ter uma opinião e vai tomar uma decisão mais qualificada, né? E por isso que é importante ter a boa informação. Verifique no site do Diese, do seu sindicato, por exemplo, na Anfip, site da Anfip, no site do Boca no Trombone, enfim, onde tu consiga ter informações imparciais, sim, ao contrário do que você tem na grande mídia. E aí tome a sua decisão e vai ver que na grande maioria dos casos a sua aposentadoria será prejudicada. Léo Altmaier e a FETAPERGS. A FETAPERGS, Paulo André, tem feito de tudo para diminuir essa agressividade dessa reforma da Previdência. Nós estivemos lá em Brasília, uma comitiva de 5 aposentados, 5 diretores da federação, e conversamos com todos os parlamentares gaúchos e senadores gaúchos, mostrando a agressividade que tem isso aqui, tá? E criticando a capitalização e a mexida na Constituição. A FETAPERGS tem lutado na defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos. E vai seguir na luta. Doutor Luiz Gustavo Ramos e o CRJ Advogados? Eu só pediria ao senhor e à senhora que nos acompanham aqui no Boca que se informem, procurem se informar a respeito do que está acontecendo. Não levem a reforma da Previdência, não digam que são a favor ou contra, sem conhecer minimamente o que está escrito aqui. Se o senhor e a senhora buscarem informações, certamente verão que a história é bem diferente do que está sendo contado. Sem ideologias, né? Sim. Tecnicamente. Sim. Obrigado ao Luiz, ao Léo e ao Juliano. Acabou o Boca de hoje, encontro marcado para domingo que vem, a partir das 8h30 aqui na Band TV. Segue o nosso ciclo de debates sobre a reforma da Previdência. Boca 30 anos, protegendo o seu direito.